E aí, galerinha do quinto ano, vamos continuar nossa aula de hoje de português. Dessa vez falaremos sobre sigla e abreviatura. É uma continuação da primeira aula, viu? Se você não viu a primeira aula, veja, porque é correção da tarefa de português que vocês receberam antes de saírem de férias, de recesso. Então, presta atenção nessa aula de agora. Bom, nós vamos falar sobre sigla. Esse assunto foi do quarto ano, nós vamos estar retomando ele aqui. Sigla seria o quê? Uma palavra escrita de maneira abreviada ou reduzida. Na verdade, sigla é a letra inicial de uma palavra, ou um conjunto de letras iniciais de diversas palavras. Essas palavras que formam as siglas geralmente são nomes próprios, nomes de empresas, de prédios, coisa desse tipo. Não esqueça o que é sigla. Para que usamos as siglas? A função social da sigla é reduzir palavras para haver uma agilidade na hora de falar ou de escrever. Olha só, dois homens estão conversando. O que seria mais fácil falar? Qual o seu CPF ou qual o seu cadastro de pessoa física? Tanto para falar ou para escrever, claro que seria qual o seu CPF. Ficaria bem menor para falar assim. Bom, nós vamos agora descobrir quais são as regrinhas para se pronunciar as siglas ou para se escrever siglas. Por exemplo, quando uma sigla tem até 3 letras, elas devem ser escritas com letras maiúsculas. Aí temos 2 exemplos, PRF, Polícia Rodoviária Federal, e BR, Brasil. Veja, dei um exemplo de uma letra, de 2 letras e de 3 letras, todas maiúsculas. Veja que nos exemplos acima, PRF e BR de Brasil, não apareceu ponto entre as letras. Então, entre as letrinhas nas siglas, não aparece pontuação nenhuma. Se tiver ponto, não é sigla. Por exemplo, CNH, que é a sigla de Carteira Nacional de Habilitação, não tem ponto. TRE, Tribunal Regional Eleitoral, não tem ponto. As siglas dos estados também, não tem ponto. Vocês podem me perguntar assim, professora, mas eu já vi sigla com mais de 3 letras. De verdade, existe mesmo. As siglas com 4 letras ou mais têm a seguinte regra. Veja, se eu conseguir pronunciar a sigla com 4 letras ou mais como se ela fosse uma palavra, apenas a primeira letra da sigla vai ser maiúscula. Olha o exemplo que eu coloquei aí, FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Apenas o F é maiúsculo. Agora veja, no exemplo de baixo, nós temos 4 letras, mas não dá para ler o FRJ, então eu vou pronunciar separadamente. Nesse caso, quando eu pronuncio as siglas com as letras separadamente, eu uso todas com letra maiúscula. Elas têm 4 letras, ou pode até ter mais, mas se não formar uma palavra, todas as letras da sigla, nesse caso, devem aparecer maiúsculo. Por exemplo, BNDES. A abreviatura não é a mesma coisa que sigla. Lembra disso lá no quarto ano? A abreviatura é um segmento da palavra, enquanto que a sigla é a inicial de palavras de nomes próprios. A abreviatura é um resumo de palavras que nós usamos no nosso cotidiano. Usamos, por exemplo, em pronomes pessoais. Então, abreviar uma palavra é diferente do que criar uma sigla, tá? Não se esqueça a diferença. Para fazermos uma abreviatura, nós também seguimos algumas regrinhas. Vou dar as básicas para vocês. Por exemplo, toda abreviatura tem que ter pontuação no final. Veja aí, ADJ, ponto, é a abreviatura de adjetivo. Geralmente, as abreviaturas vêm com letra minúscula. Pode ter maiúscula? Pode, mas a maioria delas é minúscula. Outro detalhe, as abreviaturas recebem acento e sigla não aparece em nenhum desses casos. Na sigla não tem ponto final, na sigla não tem letra minúscula, na sigla não tem acento. Se aparecer qualquer uma dessas situações, é abreviatura, tá? Lembre-se. E quando você quiser abreviar uma palavra, é muito simples. Basta você escrever a primeira sílaba toda e a primeira letra da segunda sílaba. Assim você vai estar abreviando. Vamos corrigir a tarefa agora, viu?
Pegue o seu livro e abra na página 40. Vamos corrigir a questão 36. Na questão 36, pede na letra A para você circular a sigla que apresenta o significado em língua estrangeira. Você pode circular desses dois quadradinhos aí a sigla ACT. E também pode ir lá no texto e circular ACT lá na contracapa do DVD na página 35. E na letra B, qual o significado da outra sigla? O significado de UNASP é Universidade Adventista de São Paulo. Eu sei que não tem espaço para você escrever isso aí, mas dá um jeitinho e escreve em cima desse quadro verde o significado de UNASP, Universidade Adventista de São Paulo. E ACT você vai circular em dois lugares, aí na página 36 e lá na página 35 na capa do filme, na capa do DVD lá do filme, viu? Espero que você tenha assistido o filme. A questão 37 é pessoal. Você vai pesquisar em sua casa, em documentos seus, em contas de água, luz, em capa de livro, qualquer lugar, embalagens de produtos. Veja aí algumas siglas e escreva. Pesquisa também em alguns sites, eu vou deixar na descrição alguns sites para você pesquisar alguns sites com exemplos de siglas. É importante ter os significados, viu? Veja. Nós vamos agora na questão 38. Você vai precisar ter visto o significado das siglas. Lembra que eu falei na questão 37? E aí, a sua resposta que vai colocar aí é: em siglas não aparecem conjunções, artigos e preposições. Exemplo, no significado de UNASP, Universidade Adventista de São Paulo, a sigla UNASP não tem o DE. DE não aparece em siglas. Na questão 39, você vai dar sua resposta. Não vale copiar uma que já existe. Por exemplo, eu quero uma sigla com o nome da sua escola. Não vale colocar SEDUC, porque já existe. Eu quero uma sigla com o nome de um documento escolar. Inventa aí, você pode criar de boletim escolar, de caderneta de chamada. Inventa. E na letra C, eu quero uma sigla de um estabelecimento de sua cidade. Pode ser prédio, nome de escola. Se quiser, coloque nos comentários. Vamos mudar um pouco de assunto agora. Essa tarefa aqui, vocês já fizeram ela naquela atividade impressa que foi avaliativa de recorte e colagem. Aqui é apenas para responder a tarefa sobre a letra X. Pergunta qual o som do X na palavra conexão. Resposta, som de KS. Qual o som do X na palavra extras? Resposta, X tem som de S na palavra extras. Sons do X. 41, questão 41, moleza. Você vai separar as palavras do quadro amarelo dentro do quadro verde de acordo com o som do X. As palavras do quadro verde que tem o som de S são explicação, têxtil, próximo, extintor, máximo e extrovertido. Todas as outras estão no som de KS. Táxi, saxofone, anexo, maxilar, tóxico e látex. Separe direitinho. Olha a ortografia. Na questão 42, pergunta que outras letras podem apresentar o som de X, como ocorre na palavra extra. Na palavra extra, o som da letra X é S, e ela pode ser representada por diferentes grafemas. Exemplo, SC de piscina, S de estouro, SS de passado e Z no final da palavra rapaz. Você pode mudar as palavras de dentro do parênteses.